Entendi. Agora vamos de crítica, né? Vamos nessa. Porque eu assisti o filme, tá? E não sei se é verdade, você vai me responder aqui agora, mas isso vai gerar uma pulga atrás da orelha na nossa audiência. E eu quero depois que vocês me digam se é verdade ou não, independente do que ele falar. Então vocês vão ter que assistir o filme para ver. Irmão, a história que você contou é praticamente a história da guerra na época do bicheiro Maninho com o Gangan no São Carlos, que foi da época das maquininhas, que botavam as maquininhas dentro da favela, não foi? Vocês se basearam em cima dessa história? Se você está contando a história deles ou foi ali a mera coincidência do filme ali que vocês chegaram nessa situação? Uma mera coincidência. Uma mera coincidência, né? Mera coincidência. Mas fala um pouquinho aí de Contravenção, como que saiu aí essa inspiração para esse filme aí? Eu na verdade, eu tive amigos que trabalharam nesse meio, né? E conversando com eles e tal, eu tive essa ideia eu falei, pô, legal isso, cara, acho que vou fazer um filme contando sobre a contravenção. Ninguém nunca falou sobre isso, né? E eu comecei a pesquisar. Quando eu comecei a pesquisar, eu descobri que a contravenção, cara, é a história do Brasil, cara. É a história do Brasil. A contravenção, ela nasceu em 1892. Foi quando surgiu, através do Barão de Drummond. Muita gente fala que foi o Barão que criou o jogo dos bichos. Não foi. Não foi, gente. Não foi. Foi um mexicano chamado Ismael Zevada. Ismael Zevada. Esse cara, ele tinha um jogo... Tu sabia que o jogo dos bichos era jogo das flores? Não sabia disso. Quando não souber, me pergunta, viu, gente? Era jogo das flores. É mesmo? Isso, é. Então, aí era um jogo muito, na época, muito comentado na Rua das Flores, ali na Rua do Ouvidor. Então era jogo das flores. Isso aí iniciou no Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro. Cara, no centro da cidade. Rio de Janeiro. Aí o Barão, o Barão, ele foi o cara que trouxe o Jardim Zoológico pro Brasil, pro Rio de Janeiro, né? Ele foi para fora do país, viu um jardim zoológico, colou que trouxe. Aí, com a ajuda do Dom Pedro II, da Princesa Isabel, ele tinha um aparato ali do governo na época. Então, ele foi e inaugurou. Em 1889, foi a proclamação da República. Então, todo mundo sabe essa história do Brasil, eles tiveram que voltar para o país deles, né? E o nosso país virou república. Aí o Barão ele não teve mais apoio do governo. Então, o que ele fez? Ele estava prestes a fechar o Jardim Zoológico, né? Porque tem alimentação, era muito caro o custo. Aí ele foi conhecer o Ismael Zevada, que foi o cara que criou o jogo das flores. Aí ele foi e deu a ideia. Olha, o que tu acha? Dá pra gente botar, ao invés de ser jogo das flores, ser jogo dos bichos? Aí eles criaram um sorteio. Um sorteio que no convite vinha um bicho. Cada pessoa que comprava um sorteio vinha um bicho lá, de 1 a 25, o grupo, né? Sim. Aí, no final do dia, as pessoas já estavam passando aí no Jardim Zoológico nem para ver os bichos, era mais por causa do sorteio. E depois o negócio foi tomando forma, deles a ponto de colocar... A bilheteria era no Jardim Zoológico em Vila Isabel, e depois eles começaram a botar outras bancas. Uruguaiana, pra captar as Uruguaiana, Carioca, ali começaram a colocar ali, entendeu? Aí o negócio tomou Mas a quando forma... que o jogo do bicho passa a ser contravenção? Porque até então era um negócio legal. Aí que acontece? O Barão, ele conseguiu uma autorização na época do governo, né? Já era república. Aí ele fez a petição em 1890. Em 1892 foi liberado. Aí foi quando começou os sorteios e tal, lá no Jardim Zoológico. Aí em 1895 ele faleceu. O filho dele foi vender o Jardim Zoológico. Aí os caras, aí que nasceu os banqueiros de bicho. Os caras que ficavam ali tomando conta da banca, os gerentes, aí eles, pô, o jogo é maior sucesso, vamos continuar dando andamento. Acabou lá o negócio do sorteio, mas a gente continua com o jogo aqui. Aí foi quando surgiu. Aí em 1897 entrou como um crime de contravenção. Que é um crime pequeno, né? É um crime pequeno. Entendi. Pequeno porte. Cara, você tem noção do que pode acontecer com você
se isso trouxer uma repercussão negativa? Olha, poxa, então eu acho que todo mundo teria que morrer, né? Todos os cineastas, porque todo mundo já falou de tudo, né? A gente sabe o que os produtores do Tropa de Elite passaram depois da exposição daquele filme. Virou uma exposição a nível mundial. Padilha. Várias ameaças de morte. Sofreu retaliações. Sofreu retaliações. Você já chegou a ter algum tipo de retaliação com relação a isso? Cara, até hoje não. Até porque a gente, como eu te falei, nós fomos buscando pesquisas de noticiários, de jornais. Se você entrar no Google aí e pesquisar, vai sair um monte de noticiário. Aí o que nós fizemos? Pô, não que a gente escreveu a história do Maninho. Nós não escrevemos, tá, gente? Não escrevemos a história de nenhum bicheiro. A gente criou personagens em cima daqueles perfis que a gente... Em cima de um fato que já vem acontecendo. De noticiários. E que ele era um dos protagonistas ali naquela guerra na época. Isso aí. A gente precisava criar uma linha, entendeu? Aí cara, porque assim, eu assisti o filme e é exatamente a mesma história, né? Ali, entre aspas, que não é baseado no cara. A única diferença é que no final ele não morre, né? Quem morre é a esposa, né? Isso o traficante no caso, traficante no caso lá na época. Eu lembro na época, cara, que eu vou entrar só em polêmica aqui, se você não quiser responder, tranquilo, a gente não responde para nossa audiência. Mas na época houve uma operação da Polícia Civil para prender o Gangan, que rolou boato e rolou comentários na época que essa operação foi comprada pelo próprio bicheiro Maninho, em torno de 1 milhão, 1 milhão e 500. Você menciona isso no filme? Você chegou a ver isso ou chegou a falar alguma coisa sobre isso? Olha, até porque... Isso é um boato, tá, gente? Eu não estou afirmando nada aqui. Isso são boatos que rolou na mídia, que eu estou trazendo à tona aqui. Então, pelo amor de Deus, não vai achar que eu estou acusando alguma coisa. O filme não deixa de ser uma ficção. É uma ficção. Entendeu? Então, você não vai pegar o boneco, o mestre boneco e o Beto Simons. Não, ele é o Maninho. Não, você não fala. É o personagem do filme. Ele é um personagem totalmente diferente, contando outro tipo de história, não tem nada a ver com... Só que são casos parecidos. Vamos supor, você contou uma história. Sim. A gente pode montar uma história dessa. Entendeu? A gente não precisa falar, ninguém sabe se é real ou não. Então a gente montou uma história, uma invenção para poder fazer o filme. Entendeu? Ficou bem realista. É mera coincidência, né? Mera coincidência. Mera coincidência. Tanto é que o personagem do Beto Simons, né, que por sinal, cara, arrebentou, é Tarciso, não é Maninho? Sim. E o outro personagem do outro bicheiro foi o Falcão. Inclusive, isso apareceu. Nós colocamos uma cena ali parecida com a cena que o Castor de Andrade, uma vez, ele deu uma entrevista no Jô Soares. Sim, sim. E o Jô Soares perguntou a ele, poxa, você é um cara poderoso, você já foi assaltado? Ele, já. Pior que já fui. Aí, mas e aí? Ele falou, e ele explicou a história, que ele tinha uma casa em Angra, né? E ele estava entrando com segurança dele, os bandidos renderam os 2 segurança dele, aí rendeu ele. Ele estava com a neta, com a filha, não lembro. Aí ele falou, calma, fica tranquilo, não faz nada com ninguém. Se vocês estão querendo joias, dinheiro, aqui é o lugar certo. Eu vou lá, levo vocês lá e vocês... Aí um dos bandidos veio chegando na hora, o outro falou, pô, meu irmão, aí, quando viu, rapaz, o doutor Castor. Aí nós colocamos isso porque ele botou essa história, ele contou essa história no Jô Soares. Sim. Inclusive tem até no YouTube, se você procurar tem no YouTube. Isso é uma parte do filme também. Mas muita coisa a gente também criou. Mas ele fala o que aconteceu com o cara? Aí o Jô Soares pergunta, mas e aí os bandidos? Nunca mais vi.